Bom dia! Temos umas coisas para fazer hoje, tanto em terminar um pouco esse assunto de, quase terminar, na verdade, de Isabella Frankel, e também ver coisas de ordens. E vamos começar... Onde? Alguma sugestão? Zermelo. Ok, pronto. Já que foi o primeiro, então vamos continuar um pouco no Zermelo. Nosso trabalho a última vez foi tentar construir os naturais dentro do mundo de Zermelo. E só vou resumir aqui para evitar mal-entendidos. Isso significa que preciso garantir que dentro do meu mundo existem tudo que uma pessoa que quer trabalhar com naturais deseja. E isso não apenas um representante para o 0, para o 1, para o 2, esses naturais, com certeza preciso isso também. Mas também preciso o conjunto dos naturais, certo? E eu vou querer também definir como o sucessor, certo, dos naturais, precisa ser um objetinho aqui. Eu vou querer também poder definir novas funções, como a adição dos naturais, a multiplicação dos naturais, blá, blá, blá. Então, a ideia seria garantir todas essas coisas que são de interesse do usuário de naturais. A mesma coisa depois vou precisar fazer para os inteiros, para os racionais, para os grupos, para os espaços vetoriais, para qualquer coisa, geometria euclidiana, sei lá que. A ideia é que estou tentando vender fundamentos de matemática, não fundamentos apenas de naturais. Okay? O bom é que assim que eu conseguir certos teoremas dentro da minha teoria, a teoria que estou estudando aqui, ZDFUM, até... Se eu quero falar ZDF, talvez C, seria até todos esses caras aqui, ZDF9, mais algum axioma de escolha, que não sei qual vai ser. Quando a gente fala apenas isso, seria o axioma de escolha original de Zermelo. Mas a ideia é que, se eu conseguir demonstrar aqui um teorema, os teoremas que eu vou conseguir demonstrar aqui também oferecem ferramentas para o usuário do meu sistema. Por exemplo, a partir do teorema da recursão, que a gente não completou a última vez, o teorema da recursão ia permitir para o meu usuário definir essas coisas da maneira recursiva que ele gostaria de definir, sem ele precisar fazer a construção manualmente de construir essas coisas como conjuntos aqui dentro. A ideia é que a gente demonstra uma vez o teorema de recursão e a gente fala, ok, você tem também o teorema de recursão. Você pode utilizar, falando para onde que a tua função vai mapear o 0 e para onde que ela vai mapear o sucessor de n. E aqui a ideia é que você pode utilizar uma funçãozinha de A para A, aquela H que a gente viu na última vez. E eu garanto que isso já funciona, isso define realmente uma função aqui. Então aqui, vamos ver lá, eu não quero botar aqui o teorema da recursão, porque o próprio teorema não seria um objetinho, ele fica fora no mundo meta, certo, dos teoremas. Mas, a partir do teorema, ele tem aqui também uma máquina que permite, assim que ele vai falar, ok, eu tenho essa funçãozinha, eu tenho um Azinho num A, e eu tenho também uma Hzinha que é de A para A, e que a partir dessas duas solicito construir uma função f de n para n a partir do teorema de recursão. E ele não vai precisar construir essa função manualmente, certo? Como conjunto, ele fala que invoca esse teorema que os caras que venderam o sisteminha para mim demonstraram. Okay? Faz sentido isso? Ok, então, por exemplo, essa, se eu não preciso tanto me preocupar, eu posso utilizar esse teorema para usar. E, normalmente, quando a gente estuda essa parte, aqui começa, e faz sentido para todo mundo repraticar e relembrar essas coisas, a parte de definir a soma recursivamente, definir a multiplicação, a adição certa, a multiplicação recursivamente e demonstrar as propriedades que a gente queria que essas coisas tenham. Como a gente ia definir a soma? N mais 0. Seria como? N mais 0. Certo. Poderia falar, ok, o N mais 0 é igual a tal coisa, o N mais sucessor de M é tal coisa. Qual seria essa coisa? N. Qual seria essa coisa? Ok, agora, se eu quero realmente verificar que isso é inferível a partir do meu teorema, eu vou ver que não é tão direto, ok? Porque aqui estou definindo, vamos lá, eu não estou definindo uma função de n para n, mas é de onde para onde? De n cruz n para n, n cruz n para n.
Então, ou o usuário vai precisar fazer uma gambiarrinha para conseguir trazer essa ideia para o que ele tem, ou ele, ou eu também, poderíamos demonstrar que, olha, outras versões do teorema de recursão. Se eu utilizar nessas outras versões do teorema de recursão apenas essa coisa, eu também ganho que se outro cara trabalha com outros fundamentos e conseguir essa construção, meus teoremas vão valer para aqueles fundamentos também. Alguém tem alguma ideia como poderia encaixar isso aqui? Eu não quero ver os detalhes, vou deixar vocês pensar os detalhes, mas é uma ideia principal. Tem uma mão aqui, quero um pouco mais tempinho para ver mais mãos. Entendemos o problema, tipo, eu não posso invocar diretamente essa coisa aqui para construir essa funçãozinha aqui. O teorema me permite construir funções de naturais para naturais. E essa coisa que quero construir aqui não é uma função de naturais para naturais. Me permite construir isso dado essas duas coisas. Certo? Não, desculpa, está errado isso. Qual é o erro aqui? Mas se não é para ser natural, em vez de A? É o contrário, aqui deveria ser A. Certo? Então, para qualquer A, certo? Razão, se você me der um pontinho e uma do mapa aqui dentro, eu te permito criar essa função que será definida pelas regras blá blá. Então, diretamente eu não consigo usar isso para definir a adição. Eu quero ideias de que tipo de gambiarra eu poderia fazer para conseguir definir isso invocando o teorema da recursão. Tem uma ideia, né? E tem mais duas, quero mais. Eu não quero ver os detalhes, assim de longe, uma ideia, uma palavra talvez. Isaac, uma palavra só. Codificação. Boa palavra. Certo? Se eu codificar essa coisa aqui, significa que eu posso ver isso não como uma função de... se eu codificar isso, eu vou ver isso como? Seria n para o... n para n, certo? A gente poderia denotar isso também assim. Uma vantagem que tem isso é que fica mais sucinto, certo? Tipo, posso escrever... Dá para ver aqui também dos parentescos e tudo mais. Aqui a gente também concordou que se apagar as parentescos vai ser implícita a associatividade sintática da setinha direita para essa setinha aqui. Então, aqui agora tenho uma maneira diferente para ver como que poderia encaixar qual deveria ser o A aqui. Não. O A está na direita da coisa que quero construir. Seria n para n, certo? E agora vou precisar falar qual vai ser o objetinho aqui, realmente. E qual vai ser... Esse objetinho, então, o azinho seria onde? Seria uma função de naturais para naturais. E essa coisinha seria o quê? Uma função que pega funções naturais para naturais. Retorna funções naturais para naturais, ok? Então tem um pequeno desafio para fazer aqui. A ideia aqui é que eu quero definir... acho que vocês entendem a ideia a partir da codificação que a gente discutiu. Ok. Alguma dúvida? A mesma coisa vai valer sobre a multiplicação e tudo mais. Mas no final das contas, dá para fazer e eu tenho, assim que conseguir definir essa coisa, eu vou querer demonstrar agora certos teoremas. Por exemplo, eu quero demonstrar que a soma é associativa. E agora, nesse ponto, não tem nada a ver mais com quais são os meus fundamentos. A gente fez todo esse trabalho no IRI, certo? Onde a gente trabalhou meio forma sem assumir, mas em tema de teoria dos tipos, não teoria dos conjuntos. Mas agora, para demonstrar isso, eu vou precisar fazer a indução, que eu tenho indução porque eu sei que estou trabalhando com uma especificação de Peano. E o último axioma lá de Peano era você tem indução, certo? Eu tenho um teorema de recursão para definir coisas, tenho o Peano que botou na especificação lá a indução, então posso fazer indução aqui e por indução demonstrar a associatividade. A demonstração vai ser igualzíssima àquela que a gente fez, não vai mudar absolutamente nada. Só que agora temos a ideia que toda coisa que a gente está fazendo, no final das contas, vai compilar no mundo de zero elo, ok? E temos uma segurança que isso vai acontecer aqui dentro. Quando a gente trabalha no IRI, a gente estava, como falei, estava meio implícito que estamos por trás, tem uma teoria dos tipos. A gente estava usando o Lean, que é baseado nas teorias dos tipos, mas tudo que a gente mostrou lá era baseado em outros fundamentos. Mas para o usuário,
poderia ver uma demonstração que a gente escreveu lá numa prova, que vocês escreveram, ir lá e botar agora, e copy-paste exatamente, sem mudar nada, e a compilar, porque a ideia é que a gente começou a usar uma interface sem se preocupar com essa... O compilador talvez mudou, vamos dizer assim, ele compila para outra máquina, você tem mais o mesmo programa que a gente ia escrever aqui e ia compilar. Faz sentido isso? Como se você pegou uma máquina de, sei lá, de uma arquitetura e outra máquina de outra arquitetura, mas as duas têm compiladores. Outro compilador ia ser do Zermelo Frankel, outro compilador ia ser da teoria dos tipos, outro para outros fundamentos, e outro para outras teorias de conjuntos, ou outras teorias dos tipos. Mas no final das contas, quando você mexe lá para começar a usar naturais, você vai escrever coisas que o piano te permite fazer. Agora, onde que vão ser compiláveis essas? Você ter uma compatibilidade com qualquer sistema final que a pessoa que vai ler a tua demonstração vai querer usar. Então, como falei na última aula, tem certas coisas que normalmente têm muito a ver com os próprios fundamentos, onde você precisa tomar cuidado para ver realmente o que você está assumindo ou não. Mas quando você está elaborando uma teoria como essa daqui, você acaba trabalhando de uma maneira agnóstica sobre quais são os fundamentos por trás. E é exatamente a maneira que a maioria dos matemáticos tem trabalhado e vão continuar trabalhando sem se preocupar com qual é as instruções da CPU que vai ser compilado o programa que eu estou usando. É uma coisa mais alta. Alguma dúvida até aqui? Ok, então aqui não vou fazer nenhuma demonstração dessas, mas a ideia é, quem não lembra, revisar essa parte, demonstrar, definir depois dessa, definir a multiplicação, exponenciação, demonstrar todas as propriedades que a gente conhece desde criança sobre a soma é associativa, a soma é comutativa, tem distributividade, essas coisas todas, que são igualíssimas do que a gente fez na disciplina IRI, ok? Tá, ok, beleza. E agora que a gente terminou essa conversa, e a gente ganhou os naturais, toda essa parte que tem a ver com a teoria dos naturais, junto com ferramentas que me permitem enriquecer minha própria, construir novas coisinhas aqui, eu quero os inteiros também, obviamente. Agora vou ver qual foi a especificação de inteiros, se a gente fez isso em outra disciplina, foi a IDMA, e vou ver, ok, para os inteiros, então, esses caras precisam de uma estrutura meio diferente. Alguém lembra como foi o que a gente necessitou para os inteiros? Soma, multiplicação, 0 A gente tem um conjunto aqui, certo? E temos uma operação binária, temos o zero, temos a negação, certo? Que seria unária. Temos a multiplicação. Espera. Antes da ordem temos também o 1 aqui, certo? E eu não tenho inverso para essa multiplicação, ok? São os inteiros. E a gente não parou aqui, então não era uma coisa realmente algébrica. Se eu tivesse parado aqui, poderia falar, é com certeza um anel. Para quem lembra o que é um anel, ou para quem já viu isso. E aqui a gente falou, na verdade, que precisa de uma ordem também. E a gente viu, na verdade, duas variações. A gente poderia pegar ou uma ordem ou um predicado de quem vai ser o positivo ou não negativo, sei lá. E depois tem os axiomas, certo? Então, nossa especificação vai ser essa. Vai precisar construir toda essa coisa aqui, de tal forma que todos os axiomas que a gente tem são satisfeitos. Gustavo? Você falou em ordem agora, a gente pode definir a ordem nos naturais também? Podemos, e a gente já definiu essa ordem aqui dentro. Então, o rapaz que quer trabalhar aqui já tem ferramentas para definir a ordem dele. Eu não preciso, não faz parte da especificação dos naturais para eu falar que, pelo menos a especificação que a gente está pegando aqui do piano, está falando que você precisa essas coisas. E essas coisas a gente já implementou. Agora, a partir dessas coisas, aqui dentro, realmente, a gente conseguiu definir ordem nos naturais, e demonstramos propriedades dessa ordem, e o fato que a gente conseguiu fazer isso sem mexer com os fundamentos significa que, para qualquer implementação de piano, aplica. A nossa definição vai compilar, nossos teoremas vão compilar, a gente vai ganhar toda essa coisa. Ok? Só que aqui, a ordem faz parte da especificação. Então, eu preciso ter uma maneira para definir a ordem. E a gente viu, como falei, duas abordagens aqui que são bem padrão. Ou você vai pegar uma ordem como noção primitiva, ou seja, da especificação mesmo, ou um predicado unário que vai falar esses aqui são os positivos, que eu vou chamar, ou esses aqui vão ser os não negativos. E você precisa mudar um pouco os axiomas que têm a ver com a ordem. E, obviamente, já que você tem uma parte que é meio algébrica, uma parte que é relacional aqui, você vai ter pelo menos um teorema, um axioma, e a gente tem mais que um, que está dizendo mais ou menos que, olha, a ordem brinca bem
a parte relacional brinca bem com essa parte aqui. A mesma coisa acontece aqui sobre a parte aditiva e a parte multiplicativa. Se a gente tivesse essas coisas separadas, não faria sentido estudar uma coisa assim junta, como teoria. A gente que tinha aqui a distributividade, por exemplo, que meio falou como esses dois mundos se encontram, mas a gente tinha também aqui umas axiominhas sobre a ordem, dizendo que olha, a ordem comporta bem com as coisas que você tem aqui. Não é do nosso interesse agora ver toda essa parte de inteiros, isso faz mais parte dessa disciplininha aqui. Nosso objetivo aqui é construir os inteiros. Essa parte a gente também fez lá, mas essa parte tem muito a ver com fundamentos. Eu quero criar os inteiros. Então, eu precisaria demonstrar aqui um teorema da existência dos inteiros, certo? Ou seja, construir os inteiros. Alguém lembra ou tem alguma ideia de como poderia fazer isso? De uma maneira bem tranquila. Os inteiros não é um desafio tão grande. Carlos? O inteiro pode ser resumido em dois naturais, tipo uma cultura natural. Perfeito. É assim que a gente fez. Qual era a ideia? A diferença dos dois naturais. Muito bem. Então, a ideia seria, eu já tenho essa coisinha. Vamos ver se eu consigo fazer a ideia de Carlos. Eu já tenho essa coisa, certo? Então, isso significa que eu posso formar esse conjuntinho aqui. E agora também eu já sei o que significa relação no mundo de Zermelo. Então eu posso criar uma relação aqui. E agora seria a pergunta qual relação eu ia botar aqui. Para assumir o papel da igualdade. Então a ideia seria, se eu pegar todos esses caras aqui, ok, Carlos está entendendo que o 3,8 corresponde no que a gente ia chamar de quê? Menos 5 talvez? Ou 5? Menos 5? Ok, isso ia corresponder no menos 5, ok? Mas o, sei lá, 2,7 também ia corresponder no menos 5. Então, se eu começar a falar, ok, esse vai ser eu vou definir o conjunto dos inteiros, quero definir isso, certo? Se eu começar assim, falar, vou definir isso para os seus naturais com os naturais, não é muito bem entendível. O cara vai ter uma infinidade de objetos que todos eles, para os propósitos deles, iam acabar sendo, deveriam representar o mesmo cara. Mas se ele perguntar se esse cara é igual a esse cara, ele vai acabar falando que não. Esses dois objetos não são iguais, certo? E nem quero falar como que essas coisas compilam aqui dentro, certo? Vocês podem imaginar como são mais ou menos esses conjuntos. Então, qual seria a resolução aqui? Carlos, continue. Pegar o left de um, somar com o right de outro, pegar o right de um, somar com o left de outro, e ver se essa soma é igual. Tua resposta serve para a minha próxima pergunta. Porque a pergunta atual seria o que eu preciso fazer para conseguir... Essa definição não serve. Como posso melhorar essa definição? Por que não serve? Porque esses caras são distintos. Certo? Mas se tu perguntar qual inteiro é representado por S, você vai falar menos 5. Se você perguntar qual inteiro é representado por S, você vai falar menos 5 também. Olha que no mundo que eu trabalho, esses dois são distintos mesmo. É outro objeto esse, outro objeto esse. Aqui é o 3,8, certo? E aqui é o 2,7. E eles são distintos, certo? Então, o que você falou é que seria uma maneira de tentar decidir se eles são iguais ou não. A minha próxima pergunta seria como conseguir fazer essa coisa. Mas a primeira pergunta é o que eu realmente preciso fazer para... Preciso alterar algo aqui para essa coisa servir bem. Dá para entender qual que eu estou falando? Sim. Alguma ideia que eu poderia... Gustavo? Criar uma relação que relacione os dois? Acho que seja justo. Um pouco mais do que apenas uma relação? Uma relação de equivalência. Uma relação de equivalência, mas quem vai acabar sendo o Z nesse caso? Como vou implementar os inteiros? Não é grupo? É o grupo? Nada é grupo. O conjunto quociente, certo? Então a ideia seria pegar esse conjuntinho aqui e dividir por uma relação de equivalência. E agora a minha próxima pergunta seria qual é essa relação de equivalência? E essa resposta que o Carlos já deu. Então, preciso decidir se você me dá o n, m, e eu preciso definir essa coisinha, certo? Para n', m'. Aí, como vou definir isso? Em tal forma que ele vai acabar relacionando esses dois caras, se e somente se eles representam o mesmo inteiro que Carlos estava pensando quando ele falou essa coisa. Então, o que eu queria escrever aqui seria o quê? Que se eu pegar a diferença desses dois caras, né? O m menos n deve ser igual ao m'
menos n'. Alguém pode falar para mim por que isso não ia compilar? Não tenho menos, certo? Essas coisas aqui estão morando nos naturais que eu criei aqui e com certeza não tenho menos nos naturais. E a ordem não ia compilar ainda assim, só que a ordem está trocada. A gente está... Como? Não entendi? Era para ser n menos n, não n menos n. N... Não, mas essa é a mesma coisa, né? Não. Tá. E dá mais só ser chato. Ok, então tudo bem. Vamos ser chato. Se eu quero corresponder nessa essa coisa para significar menos 5, deveria ser... Pronto, eu vou corrigir assim que é mais fácil. Ok? Mas faz sentido essa observação, fez sentido. Então isso não serve. Mas eu posso roubar um pouco aqui, sem ninguém ver, certo? Eu vou fazer aqui. E o que eu vou fazer, na verdade? Eu quero uma coisa que acontece se e somente se essa coisa acontece, só que numa maneira que é expressível com as coisas que tenho. Essa não tenho menos. Como poderia fazer uma coisa aqui para ficar numa maneira que eu sei que essa coisa que eu vou escrever aqui vai ser equivalente a essa, então eu vou botar essa aqui e essa vai compilar. Porque essa... Sim. Aí eu vou passar os negativos, aqueles que têm menos aqui para o outro lado e vai ficar tudo com maisinho só. Seria m mais n' igual m' mais n, certo? Então, esqueça essa coisa aqui. Isso ficou no meu rascunho, você nem precisa ver. E vou definir essa coisa para significar isso. Eu posso fazer isso porque aqui só estou usando coisas que eu tenho nos naturais. Então, agora tenho uma relação de equivalência aqui, preciso demonstrar que essa coisa é relação de equivalência. Isso significa que eu tenho um conjunto quociente que posso usar. Certo? E agora eu vou falar, olha, os inteiros é essa coisa aqui. Então, estou definindo os inteiros para ser esse conjunto quociente. Vamos lembrar um pouco qual a definição de um conjunto quociente. Se eu tenho um conjunto A e uma relação de equivalência minhoca, como posso definir isso? Qual conjunto é? Das classes de T. São todas as classes de Azinho, classes a partir da mesma coisa. Tá, que o Azinho está... Vou apagar aqui. O Azinho está correndo no... alguém consegue ver? Tá aqui. Sim, tá, que SA está correndo dentro do Azão. Ok? E a gente viu, estudando relações de equivalência, que na verdade esse é um conjunto quociente. Eu poderia pegar qualquer outra coisa, basta eu achar uma função sobrejetiva e achar uns objetos assim como se fossem rótulos. Eu não sou obrigado a usar essa coisa. Mas se eu tenho uma definição padrão, eu posso falar que essa coisa é essa, eu posso definir tudo isso para ser esse carinha aqui. Agora, depois, se eu preciso definir essas operações, certo? Eu preciso definir essas operações, definir a ordem e verificar que os axiomas funcionam da maneira que eles funcionem. Exercício não tão profundo, acho que não vale a pena ver nenhuma dessas coisas aqui junto, mas faz sentido brincar um pouco com essas coisas. Mas eu preciso voltar agora para um ponto que tenho brigado desde a definição 1. Qual foi meu 2? Vamos fixar um sucessor. Vamos fixar o sucessor de von Neumann. Qual foi esse objeto aqui? Quem é? Então, se olhar o que está, por quem ele está sendo representado aqui, eu vou ver que, na verdade, o 2 é esse conjunto aqui, certo? Porque eu estou usando os naturais a partir do sucessor de von Neumann. Poderia usar o Zermelo, nesse caso não seria esse. Seria esse, ok? Mas vamos esquecer um pouco o sucessor de Zermelo, vamos fixar um. No final das contas, a gente construiu os naturais pegando um deles, ok? Então o 2 acabou sendo esse conjunto aqui. Qual 2 é esse? O 2 dos naturais, certo? É esse cara aqui. Qual vai ser o 2 dos inteiros? Não seria o conjunto quociente, cuidado, o conjunto quociente é os inteiros. Seria a classe de quem? Vamos devagar, seria a classe de... Espera aí, a gente pegou... qual a gente pegou primeiro aqui? Quem é...
Como a gente vai interpretar? Ou vai ser de 2,0 ou de 0,2. Eu acho que a original de Carlos foi 2,0, né? Seria 2,0, mas... Vamos pegar essa. Ok. Já que ele acho que respondeu primeiro. Seria essa classe aqui, certo? Ok, isso só para abrir pouco como seria isso, significa o que é? Seria um conjunto, certo? Um dos membros dele é o 2,0, certo? Agora, qual 2 é esse? Aqui? É o 2 natural, certo? Se eu quero ver exatamente quem é esse cara aqui, esse é o 2 natural, esse era o vazio. Estou fazendo uma low-level substituição aqui. Então, aqui teria uma coleção de conjuntos. Quantos membros tem essa coisa aqui? Infinitos, certo? E não tem nenhum problema aqui, porque em lugar nenhum a gente está pressupondo, ou querendo, ou desejando, ou botando especificações que querem que os inteiros sejam superconjuntos naturais. Então, espero que é óbvio, a partir do que escrevi aqui, que esses objetos são distintos, okay? Já basta isso para eu saber que os doisinhos aqui são diferentes, e espero que a partir disso é óbvio que os naturais não é um subconjunto dos inteiros. E eu vou até ainda mais, vou falar que são, com essa implementação que a gente fez, tanto dos naturais quanto dos inteiros, é 2 conjuntos distintos. Certo? Nenhum cara que está aqui. Todos os membros desse conjuntinho aqui, dos inteiros que implementei, tem uma propriedade que eu sei que nenhum dos caras tem aqui. Qual é a propriedade? Como é? Infinito. São infinitos. Todos os conjuntos desse conjunto, todos os membros desse conjunto são conjuntos infinitos. Nenhum dos membros desse conjunto é um conjunto infinito. Todos os membros desse carinha, ele tem uma infinidade de membros, não estou falando isso, certo? Mas cada membro dele é um conjunto finito. Se eu pegar von Neumann, cada um tem sua própria cardinalidade, certo? Como o nome. Se eu pegar o Zermelo, aqui só tem 2 cardinalidades. Quais são? 0 e 1, certo? Porque não importa quantas chaves você vai adicionar aqui, talvez você tenha 4 chaves, qual a cardinalidade desse conjunto aqui? 1, certo? Mas se você pegar o von Neumann, então uma das coisas legais que tem o von Neumann é que cada número está sendo representado por um conjunto que tem sua cardinalidade, certo? Ok, faz sentido tudo isso que a gente fez? Sim, Isaac. Então, até quando a gente estava cuidadoso com os tipos, fazia sentido que a gente não tinha essa coisa, que os naturais não são subconjuntos dos inteiros, porque nem tipos certos tem. Até a nível de teoria dos tipos não funciona. Mas teria como a gente embutir. Sim, a ideia é, o que realmente queremos é que eu possa embutir os naturais dentro dos inteiros, posso embutir os inteiros dentro dos racionais, que seria um tipo de typecasting que a gente tem. Se eu trabalhar com tipos, exatamente o que em C você ia escrever, sei lá, float do 2, e ia virar o 2, ia virar, sei lá, 2, a representação, o padrão do 2 ia virar essa. A ideia, então, é que você consegue embutir, e esse embutimento não é apenas... É um embutimento que respeita as operações também. Então, você quer, além de manter os distintos e tudo mais, vai ser uma coisa injetiva, mas você quer comportar na seguinte maneira. Se eu adicionar 2 naturais e depois embutir o resultado nos inteiros, deveria chegar um resultado lá. Mas se eu pegar cada natural, embutir eles nos inteiros, e somar lá, eu quero achar o mesmo resultado. Não deveria importar se eu vou embutir primeiro e operar depois. E isso apenas para as operações que são definidas em ambos. Aqui tem o soma e aqui tem o soma também. Certo? Então, na direção de embutir os naturais dentro dos inteiros, eu quero que se eu mapear o... Como falar? Vamos lá. Eu tenho aqui o n cross n, certo? E eu posso passar aqui para o z cross z. A ideia aqui, estou usando qual a função? Sim, seria o toInt, vamos chamar essa de toInt. ToInt cross toInt, ok? Mas aqui eu poderia descer para cá com qual função? A soma, certo? E ia chegar nos naturais. Só que agora posso embutir o resultado aqui para os inteiros. E não deveria importar, essa coisa deveria comutar, certo? Não deveria importar se eu vou somar. Cuidado, essas são diferentes, certo? A soma dos naturais
essa soma dos inteiros. Não deveria importar a ordem que eu vou fazer. Então é pouco mais do que apenas ser fiel na questão de injetiva, certo? Fale. Tipo, o que agora me fez pensar era que tipo, quando a gente viu isso de é uma mentira, não tem como ser seu conjunto porque são tipos diferentes, até pensava que quando a gente fosse para os fundamentos onde a gente aceita por idade, tipo, tudo é conjunto, a gente teria chance de ter realmente o seu conjunto. Olha, até nesses, um dos problemas que tem quando você trabalha com esse tipo de fundamentos, onde tudo é o mesmo tipo e tudo mais, a gente viu uma construção de naturais. Na verdade, a gente viu já duas, porque você pode pegar o von Neumann ou o Zermelo. Pode imaginar várias, pode imaginar que pega qualquer uma delas, substitua, sei lá, a representação dos 5 por um outro novo objeto que nem estava dentro lá e chama isso uma nova coisa. Você vai precisar tomar cuidado, definindo as suas funções e tudo mais. Mas, no final dos contos, vai ser um novo sistema de naturais. Tem uma infinidade de sistemas naturais. Então, várias perguntas como essa. Eu estou perguntando isso, certo? Estou fazendo uma pergunta. Infelizmente, a teoria dos conjuntos e qualquer teoria que não seja bem tipada ia dar uma resposta sim ou não. E, na verdade, a resposta que a gente ia receber deveria ser nem sim nem não, porque depende de como você implementou essas coisas. Então, você pode imaginar aqui que alguém implementou os inteiros de uma maneira, vamos dizer que ele quer, por algum motivo, conseguir isso. Ele consegue. Você poderia pegar essa implementação que a gente fez lá e substituir todas essas classes infinitas, certo? Que correspondem nos inteiros não negativos. Substituir cada uma por a representação de naturais que você usou. Ia ser muito esquisito esse como sistema, porque a natureza de quaisquer dois inteiros ia acabar sendo muito diferente, ok? Mas é um sistema de inteiros que você poderia implementar assim. E isso viraria a nossa resposta, que atualmente com essa implementação, essa resposta aqui é não. Mas dentro do mesmo sistema, dos mesmos fundamentos, a gente poderia ter implementado os inteiros dessa maneira que eu falei, os naturais com a mesma maneira que eu expliquei, e nesse caso a resposta aqui ia virar sim. Então a gente pode ter uma proposição, uma pergunta, que infelizmente é perguntável aqui dentro, e a resposta é, não sei, deveria ser, não pode perguntar isso. Agora, se alguém está trabalhando de uma maneira cuidadosa aqui, ele ia falar, isso depende da implementação que você escolheu, essa pergunta é bobagem, não pergunte não. Mas está trabalhando num sistema que essa coisa faz sentido. E para saber qual das duas é, você precisa ver qual é a implementação desse cara aqui, qual a implementação desse cara aqui, então você acaba quebrando essa ideia de não quero usar a implementação, quero ficar na especificação. Outra dúvida? Sim, Danilo? Eu fiquei um pouco na dúvida com a questão dos inteiros e os seus axiomas base. Eu nem escrevi esse axioma, né? Sim. Tipo, na especificação mesmo, que aí em FMC1 a gente falou que a gente não conseguiria diferenciar o 0 do 1, mas tipo, aqui a gente vê que o 0 e o 1 dos inteiros são 1. Não, peraí, um segundo. Essa parte de diferenciar o 0 e 1 foi no início, quando a gente estava discutindo pouco a pouco, a mesma maneira que eu estou introduzindo aqui pouco a pouco os axiomas do Zermelo, a gente trabalhou da mesma maneira sobre os inteiros. Inicialmente, a gente só tinha uma, sei lá, operação, uns axiomas poucos e tudo mais. E sempre a ideia é a gente tentar o que a gente tem na mesa até agora e ver se isso corresponde no modelo que temos na nossa cabeça desde criança sobre o que deveriam ser os inteiros. E a gente viu que, peraí, com esses axiomas que tenho até agora, eu não consigo demonstrar, por exemplo, que o 0 é diferente de 1. Então, os axiomas que tenho até agora não são bons, porque o modelo que quero descrever, eu já sei que esses objetos são distintos. E nesse momento a gente percebeu que, olha, preciso adicionar esse axioma, e foi um dos axiomas que a gente adicionou para os inteiros, que é da não trivialidade, que é tipo, o 0 não é diferente de 1. O resto dos axiomas era suficiente para garantir que, olha, se o 0 é igual a 1, você só tem o 0. Então, o mundo. E a gente tinha chamado esse mundinho de felicidade aí. E a gente conversou um pouco lá, não vamos precisar repetir isso, mas a gente demonstrou que não seria inferível. Porque a gente achou esse cara aqui, que satisfez todos os axiomas que a gente tinha na mesa. Então a gente sabe que existe a possibilidade desse cara do 0 igual a 1. Então, já que a gente quer eliminar essa possibilidade, a gente adicionou mais um axioma. Então, um dos axiomas aqui para os inteiros seria que o 0 é diferente de 1.
E então preciso tomar cuidado aqui para essa implementação. Não pode ser que o 0 e 1 são os mesmos objetos. Sim, Gustavo? Essa função de embutimento poderia ser considerada um homomorfismo de tipos? Não quero falar homomorfismo, porque tecnicamente quando a gente fala homomorfismo, a gente tem o mesmo tipo de estrutura na esquerda e na direita. Aqui tem um sistema peano, aqui tem um sistema de inteiros. Mas faria sentido falar que essa coisa respeita a adição. E respeita, sei lá, o que eu quero que respeita, certo? Eu quero evitar a palavra homomorfismo porque seria como se falar homomorfismo de grupo para anel. Quando a gente tinha essa provinha de álgebra, tomamos cuidado. E uns de vocês se escreveram muito bem que, sei lá, é homomorfismo se eu considerar a parte aditiva do anel, que é um grupo. Então agora posso falar homomorfismo desse grupo para cá. Mas se eu falar apenas homomorfismo, eu tenho um lado um grupo aqui, um anel lá, é meio como se eu estou fazendo um erro desse aqui, pensando que essa coisa é o conjunto dele. Certo? Preciso meio falar qual é o grupo na direita. Ok, pega o anel, esquece a parte multiplicativa do monoide e agora você tem um grupo abeliano. Então você pode falar de homomorfismo desse grupo para esse grupo. Okay? Faz sentido? Mais dúvidas? Não? Ok. Beleza, próximo passo assim, correndo, que é os racionais. Bem fácil a ideia de... Eu considero o desafio grande, vocês que responderam rápido aqui, creio que essa disciplina ajudou, mas é um desafio muito grande conseguir... Ok, um desafio super grande, primeiro é conseguir os naturais. Ok. Agora, para ir de naturais para os inteiros, também um desafio grande. Precisa dessa ideia aqui. Ok? E, como falei, a gente trabalhou nisso aqui também, talvez. Então, isso... ganhamos uma experiência, estou feliz com isso, mas daqui para cá deve ser bem simples. Agora, o próximo desafio daqui para cá vai ser novamente um desafio grande. Essa coisa aqui deve ser bobagem. Esse é o desafio grande, esse é grandinho, vamos dizer assim. Aqui deveria ser super tranquilo e aqui seria grande também. Ideias? Acho que a gente discutiu pouco essa parte. Eu não lembro. Talvez discutimos no IBMB. Não sei se alguém lembra. Mas até aqui eu acho que a gente chegou rapidinho no IRI. Ideia, então, eu quero definir os racionais. Tem uma ideia? Só uma? Duas? Três? Ian? Pega dois inteiros, multiplica por inteiros. E vai ser um dividido por... Então, a ideia seria aqui botar o quê? Um conjunto quociente novo, né? Do Z com Z. Ok. Sim, essa minhoca é a outra, certo? Como é? O segundo Z tem que ser diferente de zero, não? Ok. Achei isso. Ok. É verdade. Vamos ver se vamos precisar disso mesmo ou não. O que seria aqui? Ideias? Então, qual seria a minhoca aqui? O que eu queria escrever, a ideia é pensar que, sei lá, o 3... Então, se eu pensar que esse cara deveria representar o que a gente ia falar 3 sobre 2, eu realmente vou precisar excluir aqui aqueles que têm segundo componente o 0. Ok? Eu poderia pegar até aqui, em um dos dois, excluir todos os negativos também. Porque eu não quero ter o menos 3, menos 2, desculpa, o menos 3, 2, diferenciar com o 3 menos 2. Mas eu posso, uma dessas frescuras que quero, uma dessas coisas que quero atender, eu posso atender através da minhoca. Nesse caso, eu vou querer excluir o 0 aqui. Para definir a minhoca na maneira que vocês estão pensando, eu vou pegar então esse conjuntinho aqui. E a pergunta é como vou definir a minhoca. Cadê a minhoca? Vamos lá, seria o AB, minhoca com a linha B, linha, significa. Um segundo? Não, tu está no próximo passo. Vamos roubar primeiro. Eu gostaria de significar que o A sobre B é igual. Certo. Obviamente, o problema é que eu não tenho esse sobre, porque esse sobre, na verdade, é açúcar sintático para quê? Menos 1. E isso seria a linha B, linha menos 1. Ok? Eu não tenho menos 1 aqui. Aqui não tenho inversos.
Então, não posso usar tudo isso, mas eu aprendi no ensino fundamental, espera, essa regrinha aqui, certo? Então, posso descrever aqui essa coisa equivalente ao quê? Sim, e agora basta demonstrar que essa coisa é uma relação de equivalência e pegar o conjunto quociente. Novamente, eu não vou ter que esse cara é um subconjunto dos racionais, mas nem queria ter isso. Okay? Vamos ver se consegui dar a aula até o fim. Dúvida sobre os racionais? Sim. Não sobre os racionais. Na verdade, um segundo. Eu tenho uma dúvida sobre os racionais, vocês deveriam cobrar isso. A gente não discutiu a especificação de racionais, tá? Mas vamos considerar que temos uma explicação razoável de racionais. Não vamos perder tempo com isso. Sobre os reais, a gente tem uma especificação que a gente discutiu bastante aqui, e a gente discutiu isso um pouco na álgebra também nesse semestre. Antes de chegar nos reais, tua dúvida? Pode dar o foundation um pouquinho? Não, está completamente off-topic. A gente vai voltar um pouco para falar sobre outros axiomas também, mas por enquanto não tem conexão com o que a gente está falando aqui. Alguma dúvida? Peraí, tu quer conectar isso com... Espere até chegar esse axioma na mesa, porque até agora a gente está trabalhando até o ZD... Opa, ok. Agora eu posso negar todo o pedido, certo? A gente não viu outro axioma ainda, certo? Nem choice temos, nem regulation, nem foundation. Alguma dúvida sobre como funcionou para os racionais? Tranquilo, a mesma ideia, certo? A gente define uma relação de equivalência entre os caras, entre os parzinhos dos caras anteriores, e continuamos para lá. Essa mesma função, essa mesma ideia não vai funcionar aqui. Não faz sentido pensar que a informação que tem nos dois racionais é suficiente para determinar um real. Qual seria um argumento muito bom sobre isso? Como? Sim, eu estou falando o seguinte. A primeira óbvia coisa, deu certo uma maneira aqui, certo? Pega o produto cartesiano do cara anterior, perceba uma relação de equivalência legal e defina o próximo para ser o conjunto quociente. Deu certo daqui para cá, deu certo daqui para cá. Quero um argumento porque já é condenada qualquer tentativa de trabalhar nessa forma daqui para cá. Quero mãos. 1, 2, 3. Davi? Racionais são contáveis, os reais não são. Está perto, mas não é suficiente isso. Por quê? Eu não estou tentando representar os... Faria sentido isso se minha tentativa seria pegar que os racionais definir como os racionais aqui, blá blá, uma coisa. Não, mas a cardinalidade deles é diferente. Eu não vejo como seria possível definir os racionais em função dos... É essa parte que estou cobrando. Tu está quase assim, tocando na resposta, mas tu falou que os racionais são contáveis. É o que, professor Carlos? Eles são equinúmeros com os naturais, com os naturais, e equinúmeros com os naturais, que não é equinúmero com os reais. Mas isso é o que Davi falou, que contável significa tudo isso, certo? Mas estou falando que não importa esse conjunto aqui, porque eu não vou usar esse conjunto, certo? Se eu pegar essa ideia, quanto custava? Tem números nos reais que não dá para ser representado por isso. A pergunta é por quê? Eu não tenho outra ideia, é a mesma? Não são os racionais, porque eu não estou usando os racionais, eu estou usando parzinhos racionais. Aqui preciso saber que essa coisa aqui é contável. Mas é contável. Sim, mas é por causa dela que é contável. Esse é o meu ponto, porque por isso falei, você falou, ok, essa coisa é contável. Ok, mas estou pegando essa coisa que é maior. Só que não é maior, certo? Ela também é contável. Então, não tenho informação aqui suficiente para... Obrigado pela palavra, sim. Faz sentido isso? Então, aqui eu vou precisar de uma nova ideia mesmo. Ok? Tem duas maneiras. Novamente, eu preciso começar com uma especificação. A especificação dos reais, alguém lembra qual é? Corpo ordenado completo, muito bem. E essa palavra completo é a parte interessante aqui. Posso visualizar, para entender o que está acontecendo, que os racionais estão faltando certas coisas se eu pensar numa maneira que poderia chegar num conceito de completude. Uma maneira de falar o que está faltando aqui, a gente falou sobre isso bastante nessa disciplina, é definir
as sequências que comportam bem e elas merecem converger em algo, só que esse algo está faltando. A gente chamou essas de autoconvergentes, eu acho, aqui dentro, o nome oficial é Cauchy. E Cantor construiu os reais usando as sequências Cauchy, falando, olha, essa sequência aqui comporta bem. O que significa comporta bem é que seus membrinhos acabam sendo um perto do outro à vontade. Não à vontade? Como falar? São epsilon perto, mas para qualquer desafio epsilon, certo, existe um momento na sequência, um N, certo, onde todos os membrinhos lá são dentro de uma bolinha lá. Dentro de uma bolinha de qualquer epsilon, certo? Mas não é apenas, aqui estou precisando que quaisquer dois a partir desse ponto. E a gente viu um exemplo, por exemplo, de uma sequência que ela deveria converger no raiz de 2, lá, mas tinha um buraco lá, que estava faltando. Então, qual seria a maneira de construir os reais a partir dessa ideia? Falar, ok, vou tentar imitar uma ideia parecida, mas eu não vou usar parzinhos de racionais. Vou usar o quê? De quem? Racionais. Naturais seria condenado, né? De racionais. Então, aqui eu ia falar, ok, pega todas essas sequências de racionais. E agora preciso falar quando é que eu vou considerar que duas sequências são equivalentes. Porque se você imaginar que esse buraquinho aqui era do raiz de 2, tem várias sequências, uma infinidade de sequências que estão pisando apenas... Estão pisando apenas em racionais, podem variar, sei lá o quê, e estão querendo converger todas aqui dentro e nenhuma delas consegue. Então, aqui a ideia seria falar qual seria a minhoca se eu abordar nessa maneira de sequências, para considerar que essas duas sequências são equivalentes. Tem uma ideia? Sim, qual seria? Se elas têm limite, o limite é igual. Nenhuma das duas tem limite, esse é o problema. O limite é quem? É o raiz de 2. Mas está faltando o limite. Então, a ideia para construir os reais seria falar, ok, considera que cada real, na verdade, é uma classe inteira de sequências relacionadas entre si. Relacionadas entre si significa que elas querem converger no mesmo ponto. Nenhuma delas converge no caso do raiz de 2. Se você pegar aqui o 1, todas essas vão acabar convergendo, porque o limite está lá. Mas sobre o raiz de 2, que nem existe ainda, certo? Qualquer sequência que você vai pegar aqui dessas que merecem converger no raiz de 2, nenhuma tem limite. Está faltando o limite lá, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui é criar uma noção de pegar uma sequência Cauchy e uma outra Cauchy e falar, ok, essas são equivalentes. Ou seja, não apenas elas merecem converger, mas elas querem converger no mesmo cara. Assim, sem escrever nada, alguma ideia sobre como faria isso, Davi? Não iguais, equivalentes? Se elas são eventualmente epsilon perto uma da outra. Ok, boa ideia. Tu tinha a mesma ou outra? Para quaisquer desafios que você faça para as duas sequências, elas conseguem responder da mesma forma. Tipo, para o mesmo limite e para o mesmo epsilon. O que significa responder na mesma forma? Peraí, essas são sequências. As únicas respostas que elas dão é um certo real, um certo racional, desculpa. E as perguntas que você faz são naturais. Certo? Mas eu posso definir uma certa distância entre as duas ponto por ponto. Certo? E ver se a distância dessas duas está convergendo ao zero, está sendo arbitrariamente pequena. Não importa muito essa construção, faz sentido brincar com ela e demonstrar umas coisinhas, porque é prática boa para demonstrar. Rascunhar a outra maneira de definir os racionais, que é... Tem várias maneiras, essas duas são mais conhecidas, que é de Dedekind. Seria perceber que certos conjuntos, em vez de sequências que são boas, que estão faltando os limites, certos conjuntos que são limitados superiormente, por exemplo, mas está faltando o supremo deles. Está faltando lista per bound. E um exemplo aqui, para aproveitar o meu desenho, seria, pega, por exemplo, esse conjunto de racionais aqui. E eu posso descrever esse conjunto de racionais sem falar raiz de 2. Quem gostaria de descrever esse conjunto aqui para mim, usando apenas racionais, já que é um conjunto só de racionais? Sim? Todos os que, tais que é um racional
menor do que 2. Muito bem. Então, acho que o Q quadrado é menor de 2. Então, esse conjuntinho aqui é um subconjunto de racionais. Ele é cotado por cima. Qual é uma cota dele? Esse raiz de 2 existe. Não posso falar raiz de 2. Tem buraco lá. O 2. O 2 é o upper bound dele. E já que ele tem uma cota superior, está faltando o quê? A melhor cota superior, que seria o supremo dele, certo? Então, uma maneira de completar os reais para chegar... Vou apagar isso porque está bugado. Numa maneira, você ia usar, então, sequências de sequências Cauchy, certo? De racionais. Na outra ideia, você é usar esse tipo de conjuntos que a gente chama de Dedekind cuts. Dedekind cut. Que pode definir ela ou apenas assim, ou como se fossem as duas partes. E a ideia é, você vai falar, os Dedekind cuts correspondem aos reais. Ou as coleções da Cauchy correspondem aos reais. Faz sentido essas duas abordagens? As duas, uma construa os reais como um conjunto quociente onde cada real vai acabar sendo o que é uma classe de um bocado de sequências Cauchy que querem converger naquele real. E na outra abordagem de Dedekind seria o que é? Cada real ia ser representado por exemplo, o raiz de 2 ia ser representado por esse conjunto aqui. Esse conjunto ia ser o raiz de 2, a implementação do raiz de 2 aqui dentro. Sim, Davi? Com relação a como que a gente trata as implementações disso nos contextos reais, vamos dizer assim. Contexto reais, está falando desses reais ou Não, da vida real? vida real. Quando a gente está falando naturais, ok, um natural é um conjunto, o sucessor dele é um conjunto que contém ele, enfim. A gente tem uma implementação que, para mim, parece bastante palpável. Mas a partir dos inteiros, a gente já começa a ter uma classe de vários conjuntos para representar o mesmo inteiro. E como é que a gente computaria isso? Como é que faria para isso ser... Não sei, entendi a tua dúvida. Não sei se tu brincou o suficiente. Aqui, a gente fez essa coisa, ou talvez foi um homework que talvez ninguém fez, não lembro. Mas a gente definiu em 3 linhas naturais, certo? E os inteiros também. Não lembro se a gente fez essa parte em Haskell ou em Lean. Se tu não lembra se a gente não fez, chegamos até os racionais mesmo? Não lembro disso. Pois e dá para ver que não tem algum problema de calcular lá. Agora tu falou de questão de eficiência. Aí são outros 500. Porque quando você quer fundamentar algo, a ideia é que você quer ter certeza que é compilável, certo? Se e enquanto tua preocupação é que tudo que eu estou fazendo é compilável, eu consigo demonstrar coisas sobre o que eu quero a partir do sistema e dos fundamentos que estou usando, consigo definir e demonstrar novas coisas, e tudo é baseado nessas coisas. Uma vantagem grande que você quer lá é que os fundamentos, as coisas que você quer se basear, são simples. Então você quer mais ter simplicidade no teu kernel, vamos dizer assim, nada a ver com kernel de grupo, certo? Porque basta verificar essa parte e a partir dela você vai inferir tudo. E você normalmente não se preocupa com questões implementacionais. Agora, se você quer realmente de eficiência, quando você quer se importar com eficiência, faz sentido pegar 2 implementações e comparar elas para ver como que elas vão comportar uma contra a outra. E nesse caso, você não vai ser mais implementação agnóstico, mas realmente o teu objetivo nesse caso é criar uma coisa que é eficiente. Por isso, várias vezes, acho que a gente fez isso aqui também, não tenho certeza, a gente viu que em Haskell poderia derivar a igualdade, por exemplo, de uma maneira padrão. E a gente poderia falar, ok, não, na verdade eu quero utilizar essa definição de igualdade. E o motivo é por quê? Porque ela é mais rápida. Então, não sempre... Quando o teu objetivo tem a ver com eficiência, que é para demonstrar coisas aqui não vai ter, vamos dizer assim, faz sentido analisar as implementações para ver qual seria mais rápida para teu propósito. Porque pode ser também que uma implementação seja melhor para uma coisa e pior para outra. Mas a preocupação de eficiência, você precisa ver
os detalhes da implementação. Necessariamente você vai quebrar a barreira de especificação e implementação. Vale a pena, já que tu tem essa curiosidade, vale a pena voltar lá para ver como você pode realmente definir os inteiros, usando essa parte, a partir dos naturais, dar uma nova definição dos inteiros como classe equivalência de naturais e ver se funciona bem ou não, certo? Depois disso, então, você poderia falar, ok, na verdade vou abusar um pouco, vou pegar uma outra coisa da minha máquina, criar uma implementação mais rápida. Mais perguntas? Ok. Quero fechar os ZDF8 e ZDF9 rapidinho, só rascunhando quais são os enunciados lá e dar uma coisa intuitiva. Sim, tem dúvida? Sim, sim. Pegando o gancho da pergunta de Matias, então, se o cara implementar duas maneiras de implementar os inteiros, quando a gente viu lá a implementação dos naturais, um era do Zermelo e outro do Mon, um desafio foi fazer o homomorfismo de um para o outro, que demonstrava que qualquer candidato eles estavam relacionados. Na questão dos inteiros nacionais, se eu implementar vários de maneira diferente também, tem que demonstrar por um homomorfismo, que eles são equivalentes de alguma forma? Sim, por exemplo, na verdade, aqui a gente demonstrou algo ainda mais forte. Porque aqui a gente demonstrou, na álgebra, acho, que a unicidade dos reais. A unicidade dos reais significa o quê? Se olhar a especificação, que é o corpo ordenado completo, ela não deixa espaço para mais que um modelo. Deixa a possibilidade de não existe nenhum modelo. Só que agora a gente acabou de construir um esboço, certo? Construir os reais, nós sabemos que existe pelo menos um modelo de corpo ordenado completo, que podemos chamar de reais de Cantor, usando as sequências Cauchy e tudo mais. E eu já mostrei mais um, certo? Que seriam os reais, então eu posso falar que são os reais de Cantor, que está utilizando sequências Cauchy, ou os reais de Dedekind, que está utilizando as Dedekind cuts para definir. E eu já sei, na verdade, que a partir olhando apenas da especificação, eu já sei que esses caras são isomorfos. Porque eu consegui criar um isomorfismo a partir apenas da especificação. Faz sentido isso? Então, eu não preciso agora olhar qual a implementação lá, porque a própria demonstração da unicidade dos sistemas de reais, por exemplo, me permitiu demonstrar isso, sem eu precisar saber quais são os detalhes de implementação. Então, eu tenho essa coisa gratuita se eu já demonstrei que, olha, qualquer corpo ordenado completo é isomorfo com qualquer outro corpo ordenado completo. Faz sentido? Outra dúvida? Ok, ZDF8 era quem? Replacement, né? E cuidado porque esse é também um esquema. Ok? Isso significa que são escondidas lá uma infinidade de axiomas, não apenas um. Um para cada, não fórmula felizinha aqui agora, mas funçãozão fizona. Que na verdade funçãozão fizona também era uma fórmula binária que tem a propriedade que é para todo x existe um único y tal que é fisão xy. Então está dizendo aqui que se você tem uma operador, vamos chamar assim para não chamar de função, por que não posso chamar de função? Não, pode ser grande demais, certo? Essa coisa é definida especialmente para o mundo inteiro, certo? Então não posso chamar de função no sentido de funçãozinha, como a gente definiu aqui. Então, para qualquer coisa dessas, se você já tem um conjunto A construído, a partir do A te permite construir o conjunto que a gente ia escrever assim, praticamente. Mapeia a fisão em todos os membros do A, essa coisa vai ser um conjunto. Faz sentido? Essa coisa concorda com a fórmula que vocês estão vendo lá no ZDF8 ou não? Sim. Então, a partir do A, se o A é um conjunto, te permite construir o phi de A. E eu preciso também saber que o fisão é function like, função classe, operador, blá blá. Então, isso ia nos dar, por exemplo, uma nova maneira de demonstrar que o conjunto de todos os singletons de alguém é um conjunto. Como a gente, a partir do A, como a gente tinha conseguido esse conjuntinho aqui? Alguém lembra? Todos os xizinhos, tais que azinhos, na verdade.
Então, que o Azinho pertence ao A. Qual era a maneira de construir isso a partir do Azão? Sem o Z18, certo? A gente pega primeiramente o power set de A, ele tem um bocado de subconjuntos de A, não apenas de tamanho 1, e a gente joga fora todo mundo que não tem tamanho 1. E a dificuldade lá era descrever os singletons. Quero falar, gostaria de pegar a partir do A, eu vou conseguir o power set de A, e agora ia falar aqui que o feed X era quem? Singleton X. Então, filtra esses caras aqui, guarda apenas os singletons e você tem o conjunto que você queria definir. A gente fez isso. Agora, poderia usar uma outra coisa. Diretamente, a partir do replacement, eu poderia usar o quê? Como é? Sim, use, sei lá, não sei se vocês gostam, talvez deveria escrever lambda maiúsculo, esse é um lambda maiúsculo, para quem não é grego. Essa coisa aqui, ou faria sentido até usar o mesmo, não faz sentido tanto tocar essa ideia. Use essa operação aqui a partir do replacement e aplique no A, certo? Nos membros do A. Então, você ia aplicar o fisão no próprio A e isso ia ser esse conjunto aqui, certo? Faz sentido? O replacement. Isso acabou sendo notado, acho que foi Frankel mesmo que percebeu isso, porque aquela sequência que a gente tinha escrito lá, sim, acho que foi Frankel que percebeu isso, e comunicou para Zermelo que, olha, sim, todos esses caras são construíveis, mas a gente não tem o próprio conjunto deles aqui dentro para tomar a união dele e fazer as coisas que a gente fez. Então, para ter essa coisa aqui, uma maneira de realmente conseguir esse conjunto, seria considerar como φ qual a função. O power set é aplicar isso em todos os membros de, sei lá, para ter uma sequência aqui mesmo, certo? O rascunho tem uma pequena bobagem lá que não quero analisar aqui, mas mais ou menos a ideia de como isso surgiu seria essa. E quero rascunhar muito rapidinho também o Foundation. E quero rascunhar isso falando de um joguinho que vai ser outro joguinho assim mortal, como o outro que a gente tinha discutido. Outro, na verdade, era... posso chamar imortal, talvez, outro jogo. Esse é o meu mortal, porque vamos pensar que você cria um conjunto lá e cada dia que passa você precisa... que esse vai ser o conjunto da mesa. E cada dia que passa, você sendo o jogador, você precisa escolher um membro desse conjunto e esse vira um novo conjunto da mesa. Ok? E enquanto você tem escolha, você vive. Então, se você vai morrer quando você vai acabar sem escolha. E a pergunta é, supondo que você quer viver, né? Qual conjunto você escolher jogar aqui? Vou dar um exemplo. Se você escolher o 3, o 3 de von Neumann, qual é o 3 de von Neumann? Ele tem o 0, ele tem o 1 e ele tem o 2 como membros. Esse é o 3 de von Neumann. Certo? Então, se eu botar essa coisa na mesa, então a minha primeira escolha seria escolher qual é esse conjunto que eu vou jogar. Eu jogo sozinho, certo? Quando terminar o jogo, alguém vai me matar. Então, se eu botar isso na mesa, agora eu vou escolher, esse é o conjunto da mesa, eu vou escolher um desses conjuntos. Qual seria o conjunto que eu vou escolher aqui, que vai virar um novo conjunto da mesa? Ok, se eu escolher esse cara aqui, ele vai virar o meu novo conjunto da mesa. E agora, quem vou escolher? Vou morrer. Morte, certo? Ok, se eu escolher esse cara, eu vou conseguir sobreviver mais um dia, certo? Porque agora tenho uma opção para escolher ainda. Vou escolher esse cara aqui e agora vou morrer. E se escolher esse cara, vai ser esse cara aqui. Agora tenho duas opções também. Se escolher essa, vou morrer no próximo dia. Se escolher essa, vou morrer depois de 2 dias. Então, com essa escolha aqui, eu vou morrer, garantido. Um certo dia eu vou morrer. Se eu escolher essa coisa, máximo 3 dias. Faz sentido alguém tentar ver qual seria uma opção boa para botar na mesa inicialmente, para você conseguir sobreviver bastante tempo. De preferência, não morrer. E uma maneira de formular o Foundations, que não é a maneira que tem lá, é que sempre vai morrer. Então, o Zermelo, o que chama de Foundations, uma maneira de ver isso é equivalente com essa afirmação aqui. Que nesse jogo,
Para qualquer conjunto inicial que você vai escolher, não importa como você vai jogar, vai chegar à morte numa quantidade definida de passos. Sim. Essa seria... Sim, uma coisa muito interessante é que isso é independente dos outros, que significa que se eu parar aqui, os axiomas não são fortes o suficiente para garantir nem a existência de conjuntos estranhos que iam me permitir jogar para sempre, nem a ausência deles. Então, o ZF9 que a gente pega normalmente está falando isso. Eu queria dar um exemplo. Alguém poderia pensar um exemplo de algum conjunto que gostaria de, talvez, utilizar para ficar vivo para sempre? Os reais? Não, vai morrer logo. Oh, sim, olha aqui. Quais reais? O conjunto dos reais. Certo, o conjunto dos reais. Ok. Quais reais? Os coxi ou cantor? Escolhe aí. Coxi. Coxi, ok, beleza. Então, no primeiro dia, botou essa coisa na mesa, certo? Agora você precisa escolher um dos seus membros. Ou seja, vai ser das classes equivalências de sequências Cauchy. Ok, você vai escolher uma delas classes. No próximo dia, vai precisar escolher um dos membros dessa classe. Já no segundo dia, então, você tem uma sequência... na mesa, você tem uma sequência desse conjunto aqui, certo? Você tem um membro desse conjunto aqui. No segundo dia, já, ok? E agora, o que é essa sequência aqui? É o quê? Não, eu entendo porque vocês falaram reais aqui, são muitos, mas você precisa ver quão profundo é cada coisa, não quão extensa é. Porque agora que você tem na tua mesa, chegou uma certa sequência. Você tem um Fzinho aqui dentro. Qual conjunto é esse? Como parece esse conjunto? Tuplinhas. Então, já no próximo passo, a tua obrigação é escolher uma dessas tuplinhas. Você vai querer escolher uma grande, vai falar, ok, vou ver para onde, sei lá, 10 milhões, vou pegar essa tuplinha aqui, 10 milhões, 1000 e sei lá qual foi o racional aqui. Mas logo depois aqui, quando você vai abrir essa definição, vai ter apenas, isso vai ser o quê, certo? Isso vai ser, sei lá, vamos pegar uma coisa mais menor para, não vai mudar nada, você só vai ganhar poucos dias mais. Enfim, aqui você vai ter, sei lá, o 2, que ia ser isso, certo? E aqui você ia pegar o que é? O x é um racional. Então, isso tecnicamente é o que é? É o quê? Vai morrer. Vai morrer, sim, mas quero aproximar aqui. Então, esse cara aqui era um natural, certo? E aqui é um cara que pertence nos racionais. Um exemplo de um racional? Não, aqui era o conjunto dele, né? A representação dele. Então, se fosse o 3, nem seria o 3 sobre 1, seria nem seria a tuplizinha 3, 1, seria uma classe dessa, certo? Então, aqui seria a classe do 3, 1, por exemplo. Beleza? Onde você vai jogar agora? Se você jogar aqui, depois de 2 dias já morreu, ok? Se você jogar aqui, tem mais chance aqui, certo? Mas logo depois você vai precisar escolher um representante aqui. Vamos dizer que escolheu o 6,2. Sim, já que é um pouco maior que o 3,2, certo? É um dos representantes aqui. Ok, mas agora esse é um conjuntinho também, que seria qual? Não de todos. Não. Esse é... A classe do Não, esse é esse conjuntinho aqui. Certo? Dá para ver que daqui a pouco vai morrer? Porque cada um... Que tipo de coisa é esse 6? Qual 6 é esse? O inteiro, certo? Ganhei um pouco mais tempo. Está acabando o tempo, né? Porque depois você vai escolher um representante do inteiro 6, que talvez você vai escolher, sei lá, o 1000,994, sei lá. E logo depois já morreu. Você vai escolher um dos 2 naturais? É depois de 1000 dias. Certo? Vai morrer. Ok? Bem, ideia então, qual conjunto eu poderia botar na mesa? Ou como poderia aparecer um conjunto que eu gostaria de botar na mesa? Tem uma que é extremamente simples, mas tem umas outras variações também que poderiam ficar mais divertidas. Ideias? O universo não é um conjunto, faria sentido qualquer... Se fosse conjunto, seria a opção ótima, porque você ficaria escolhendo sempre o próprio universo, certo?
Mas a gente já sabe, isso a gente já sabe a partir daqui, que não tem tal conjunto. Então, isso, a gente sabe que o universo não faz parte do universo. Sim? Aquela uniãozona ali, Qual uniãozona? a união do... Por quê? Não. Vai morrer também, né? Por que não? Ele já baixa o nível de profundidade. Quando você une, você já baixa o nível, você já está entrando perdendo. Se você tivesse isso, você unir, você já está pagando um nível muito bom, já está pagando um Chaves. Mas mesmo se você conseguisse isso, você ia morrer já. No primeiro dia você ia escolher um deles, né? Aí, ideias? A morte inevitável. Tem um exemplo extremamente simples. Seria legal ter um que pertence a si mesmo, porque a gente poderia ficar no lucro. Sim, então uma coisa perfeita seria se eu tivesse um conjunto A que satisfaz essa equação. Porque se ele não precisa ser o universo, mas se tem um conjunto que satisfaz essa equação, vou botar ele na mesa, certo? Porque agora eu vou escolher quem? O A. Pronto, e agora eu vou escolher quem? O A, e o A, e o A, eu ganhei. Eu vou morrer nunca, faz sentido? Só para escrever um exemplinho que eu tenho aqui, considere que você tem conjuntos que satisfazem todas essas equações. Eu tenho conjuntos A, B, C que satisfazem essas equações. Opa. Talvez eu vou errar agora nas chaves. Eu acho que está certo. Está certo? Verificou lá o highlight. Ok, se tem um conjunto ABC que satisfazem essas equações, vamos supor essa coisa. Não, nada disso é garantido pelos axiomas, certo? Mas se eu tenho essas coisas e cair na minha mesa o A, eu vou jogar onde? Eu vou jogar no vazio, obviamente, e vou jogar no B. Vou escolher o B. Agora, quem virou na minha mesa é esse conjuntinho. Onde eu vou escolher? Eu vou botar o C. E agora que caiu o C, vou escolher qual conjunto? Esse. E depois esse. E depois o A. Eu consegui criar um loop, isso significa que eu não vou morrer nunca. Se eu jogar do mesmo jeito, certo? Podemos substituir o foundation por axiomas de anti-foundation, que são, pelo que parecem muito úteis e legais para a computação, onde praticamente garantam a existência de certos conjuntos recursivos dessa forma. Queria só mencionar que existe essa abordagem de pegar a mesma parte que temos de Zermelo-Fraenkel e substituir o foundation pelo anti-foundation e ter fundamentos também matemáticos, só que permitem umas coisas como essas, certo? Não temos alguma razão de eliminar essas. Para padrão, como falei várias vezes, o padrão sistema que os matemáticos consideram sem sequer ter visto uns deles é o ZFC, que aqui tem o foundation e tem também o choice e tudo mais. Tá alguma dúvida sobre isso? Sim, Isaac? Eu não entendi o anti-foundation. Mas eu não falei qual é, certo? Inclusive não é apenas um, tem várias versões que você pode pegar, tanto como o choice você pode pegar várias versões. Em geral, para explicar bem o anti-foundation, a gente precisa introduzir uns jogos que não são exatamente como esse aqui e umas coisas de grafos que vai fugir demais. Mas você pode pensar que, em certo sentido, eles garantem certos conjuntos que você consegue uma cadeia infinita de pertences neles. Porque com os conjuntos que temos até agora, sem a gente adicionar o foundation, praticamente significa que qualquer pertence nessa direção, certo? Em algum momento vai parar aqui. Faz sentido? A gente vai voltar pouco para falar sobre isso quando a gente ver a definição de relações bem fundadas, que praticamente significa isso. Você não pode sempre ficar lá descendo. Você começa com um conjunto A, que é ver os membros dele ficar descendo aqui. Um belo momento você vai chegar no vazio. Com a construção que a gente tem até aqui, junto com foundations, com ZDF, todos os conjuntos que a gente cria têm essa forma. São vazio nas folhas de uma árvore, certo? Eu posso ver isso como uma arvorezinha, certo? Todas as folhas vão acabar no conjunto vazio e a profundidade da árvore é finita. Não posso ter uma
Um brunch. Como é? Brunch mesmo? Não, tem em português. Né? Galho? Ok, eu posso ter um galho infinito aqui, certo? Se eu tivesse essa coisa, eu teria. Aqui tem. E essa árvore seria uma coisa infinita. Né? Então, a Foundation ela não permite esse tipo de situação? A Foundation garanta que tem várias formalizações. Qual é essa que eu escrevi aqui? Não é muito claro, talvez pela formulação que tenho aqui, mas sempre seja bom, eu vou deixar vocês fazerem. Que o que eu tenho aqui garanta que para todo x, o x é destino do x. É um exercício muito bom e isso é sempre homework. Peguem o foundation no jeito que está escrito na palavra de Zermelo aqui e mostrem que isso é axioma. Não, então, Desculpa, isso é um teorema. Ok, o x não pertence no x, mas... E ainda mais. Porque esse também não pertence, sei lá, aqui também o C não pertence nesse cara, mas essa situação também é eliminada a partir do axioma que temos. Essa era a tua dúvida? Não. Então, essa situação aí não pode, por causa da Foundation. O Foundation proíbe qualquer... O Foundation garanta, vamos voltar na minha primeira apresentação do Foundation, garanta a morte naquele jogo. Se você conseguir, se esses três conjuntos fizessem parte do nosso universo, eu poderia escolher o A e eu ia conseguir sobreviver para sempre. E o axioma está dizendo que você vai morrer. Certo? Não importa como você vai jogar, a morte é garantida. Faz sentido? Alguma outra dúvida aqui? Sim. A união zona desse cara aí seria o próprio A, né? Sim, do A inicial. Não esse, certo? Ou estou falando desse? Desse. Não, a união desse cara... União zona. A união zona do A seria o B, não seria? Justo. Buguei. Eles são todos os membros dele e dele. Ele não tem nenhum... Ele tem os membros do B, então a união do A é o próprio B. Faz sentido? Ok. Outra dúvida? Ok, vou parar aqui a aula de Zermelo, vamos logo pular para... não, estamos continuando ainda com as relações, desculpa. Para ver um pouco mais sobre ordens. Ok. Vamos respirar até apagar o quadro. Muito bem. Bem, estudamos talvez ou possets, certo? Vamos lembrar, são conjuntinhos munidos com uma certa relação, que pode ser pre-ordem, tem um posset ou uma ordem parcial, que eu chamo de possets nesse caso. Sabemos axiomas e tudo mais, vocês resolveram os exercícios, beleza? Quero ver umas construções rapidinho de possets, uns possets gratuitos, toda essa coisa que a gente faz sempre quando a gente estuda um novo tipo de coisas. O mais simples, talvez, para definir, se eu tenho um posset P, eu gostaria de definir o oposto posset. Oposto posset. Não? Sim. Eu posso definir, denotar assim também. Qual é o oposto? O posset oposto, certo? Eu buguei a ordem do adjetivo, é isso? Não? Não, uma piada só. Beleza. Ok. Alguém vai explicar no Júlio para mim. Qual será a definição disso? Basta falar qual o conjunto e qual a ordem. Então, o conjunto vai ser o mesmo conjunto. E eu vou definir, então, a ordem assim oposta de y para significar o quê? Como é? X? Poderia escrever assim também. Eu vou escrever y menor igual a x, ok? Faz sentido? Sim? A gente pode aproveitar já a relação oposta para definir, não? A relação oposta? Sim, a gente já definiu uma relação oposta. Também, pensei que eu ia falar outra coisa. A gente também poderia aproveitar a categoria oposta. Porque se eu tenho um posset, eu posso ver ele como se fosse uma categoria. E a ideia é que essa definição que eu estou fazendo aqui concorda exatamente com a definição da categoria oposta. Categoria oposta fez o quê? Inverteu todas as setas. Mas setas significam o quê? Inverteu todos assim, ficaram assim, certo? Sim? Então ainda dá para perguntar também se esse OP seria um fanto entre possets. Tinha ainda faltando essa... não, acho que Davi postou isso no Zulip.
A gente confirmou que se houver quais são os functors entre duas categorias, um functor entre uma categoria possetal e outra, ia corresponder no que a gente chamou de monotônica, certa função monotônica. Outras coisas que quero fazer aqui, e outras definições que quero dar, umas posses gratuitos, é o posset discreto. Basta eu ter qualquer conjunto A, eu posso virar isso como um posset que eu vou chamar de discreto, como? Com qual relação de ordem? Igualdade. Certo? Então, os únicos comparáveis aqui vão ser apenas os necessários comparáveis, porque minha relação precisa ser reflexiva, certo? Mas não quero relacionar ninguém mais. Então, isso, como parece um posset discreto, parece assim. Ok? Não tem nenhuma árvore dele, o raça dele não tem nenhuma conexão entre si. Quero introduzir a palavra flat, do que significa um posset flat tem essa cara. Ele tem um mínimo e tem certos outros 0 ou mais membros, onde nenhum deles é incomparável entre si e todos eles são considerados maiores, obviamente, do meu mínimo. Então, qualquer conjunto que tem essa cara, eu vou chamar de flat. Isso me dá também uma maneira de construir essa coisa de uma maneira gratuita para falar que tenho esse ajuda aqui, esse posset. Relacionado com o flat é a operação de lift, onde eu vou utilizar o símbolo P botomado. E a ideia é que se tem um posset aqui, que não sei como ele parece, não importa, tem um posset aqui, esse é o posset. Qual vai ser o posset botomado, ou que a gente fala assim, lift? A ideia é que você pensa que você liftou, lift significa levar, não é levar? Como é? Elevador? Levantar. É levantar? E o elevar é o quê? Não, uma coisa tem a ver que se você está subindo outra coisa, você, tipo, se fizer aqui, eu fiz o quê na minha mão? Levantei? Ok, mas se eu pegar você... É outro verbo. Como é? Erguer. Gostei. Ok. Gostei. Ok, essa foi nova. Para liftar o pé, então, basta pegar um novo cara aqui e definir que esse cara vai ser menor ou igual de qualquer cara que estava já dentro aqui e manter todas as relações que tem aqui no jeito que estavam. Agora, um desafio que quero botar para vocês para um minuto resolver. Como posso definir isso formalmente? Quando a gente fala definir algo formalmente, significa definir isso com os fundamentos que você está usando. Vamos supor que a gente está usando o Zermelo, por exemplo. Não seria a melhor maneira. É melhor ficar mais agnósticos em tal forma que seja utilizável para qualquer fundamentos. Mas, como poderia definir? Então, eu quero dar uma definição. Dado um certo posset P, então eu tenho um posset, certo? Que é um conjuntinho junto com uma relação. Eu quero definir esse posset, que seria o liftamento de P. Como poderia definir isso? Preciso falar duas coisas. Qual é o conjunto e qual é a relação? Ideias, mãos. Mão, 2, 3. Um segundo, porque eu queria ver mais mãos. Entendemos como funciona essa coisa? Ela pega isso e devolve isso. Então, toda essa coisa que eu desenhei aqui seria o pé botomado. Okay? Comecei com pé, eu fiz o quê? Peguei um cara, baptizei ele e falei, esse vai ser o mínimo, vai ser menor de todos os outros. E como esses se comparam entre si, consulta o pé, certo? Ian. O conjunto seria o P unido com bottom. O P unido com singleton bottom, ok? E essa relação, vamos botar uma linha aqui, certo? E agora basta falar qual seria, ou talvez vou chamar ela assim para ficar mais consistente. Pensei, fazer um pattern matching definindo 3 passos. Quem poderia, certo? Você ia falar, olha, o X é menor ou igual de... Bottom. Ou sei lá, o P é menor ou igual de P'. Com essa relação, se somente se o quê? Teria 3 passos. Se, no caso do P' menor ou igual que bottom, isso nunca acontece. Seria uma... Não, mas eu aproveitei o que você falou de pattern matching. Aqui estou considerando, eu vou escrever depois, que o P e o P' estão no P.
Ok? No caso seria P menor ou igual a P'. Sim, exatamente. E isso eu estou considerando aqui que o P e o P' fazem parte do P. E aqui deveria falar, ok, o menor é menor ou igual de qualquer x, certo? Onde o x está correndo todo esse mundo. E vamos que precisa de algo mais ou não? Não, no caso isso é sempre verdade, seria o true, proposição true. Sim, nem vou escrever isso. A ideia é que estou estipulando essa coisa, para todo x tem essa coisa também. Tem um desafio grande que é Ian evitou aqui. Tem uma briga? Qual é? Eu iria utilizar, ver a relação com o power set, quer dizer, Relação? ver com o conjunto e unir com os parezinhos bottom e qualquer pezinho. Você começou com a mesma coisa aqui, você falou que poderia pegar essa coisa, você ia falar que essa coisa aqui é igual, você está vendo isso como conjunto, o conjuntinho de todos os, a original, certo? Unida com esse carinha aqui. É isso que eu estou falando? Ok. Os dois estão devendo algo aqui. Isso não ia compilar, porque Carlos tem uma briga? Falta uma terceira opção aí, não? Eu acho que não, mas talvez sim. O x menor que bottom. Teria que responder para essa parte. Né? O x menor ou igual de bottom? Não, porque a ideia é que... Não, essa coisa vai ser verdade apenas quando ele é bottom e isso já está incluído aqui. Faz sentido o que eu estou falando? A ideia é que... Não? Não sei. É que você está fazendo pattern matching e eu pensei em fazer todas as possibilidades. Mas qual é um padrão que não vai casar aqui? Que eu acabei de falar. Não, porque o x está correndo aqui dentro. O x talvez é o bottom. Não? Espera aí, tu está falando que não vai casar essa coisa aqui? Sim, a ideia é que se não casou é porque não é o caso. Tipo, eu estou falando... se os dois casaram aqui, essa pergunta significa isso, certo? Se o x casou, que vai casar porque ele é x, e a pergunta é essa, então já está dando certo, e se não está nesse caso, é falso. As duas coisas aqui são duas maneiras de definir a mesma relação, mas os dois estão devendo algo, Danilo? Não, mas não é para responder. Um segundo então, um segundo. Alguma briga sobre tudo isso aqui? Não sei se é isso, mas aí a gente teria que demonstrar ainda que essa relação ela continua sendo uma pré-ordem. Se eu quero chamar essa coisa de poset, certo? Ou de proset, eu vou precisar falar que, olha, sim, preciso demonstrar isso, certo? Ok. Preciso falar, ok, essas coisas que eu defini, eu continuo com um poset, certo? Essa coisa que eu defini aqui não quebrou as regras. Porque imagina que você poderia fazer umas regras, falar ou 1 igual a 1, certo? Você poderia quebrar qualquer coisa aqui. Então, esse tem a ver com a próxima parte de demonstrar que é poset, mas essa definição aqui, tecnicamente, não compilaria. O que falta aqui? Tente pensar que isso é uma máquina que recebe essa instrução. Está faltando algo aí. Quem é esse bottom? Não podia ser um subvizinho, tá? Eu pensei que era dado. Não. Um segundo. Esse objeto aqui, essa é a sua notação, certo? Não é isso. Não é P como um subscript aqui, que é um membro dos P, um específico objeto. Eu quero definir, não sei se você prefere uma outra notação, mas a notação que a gente vai usar é essa mesmo. Então, a ideia é que aqui, você não tem acesso esse é só o símbolo que estou usando, certo? Não, mas se você quer definir algo, você não escreve o código, certo? Pode falar qualquer coisa. Então, você precisa escolher um objeto. Escolhe um. Esse. Qual? Não, o teu mundo é o Zenomelo, certo? O desafio é... O vazio, ok. Qual o problema agora se eu escolher o vazio? O vazio vai estar no P já. Talvez se o vazio está no pé. Você vai falar o quê? Vou escolher então quem? O singleton vazio? Mesmo problema, talvez está no pé. Então já tem um desafio aqui, que é o quê? Que? Você pegar um cara que está fora do P, que é garantido pelo Russell. Pois é, não é uma utilidade muito boa do Russell, que garanta um cara fora do conjunto. Então aqui você ia falar quem? Vou pegar o P, já que preciso implementar isso, o P vai ser unido com quem? Com o singleton do Russell de P. E isso garanta que compila, porque você determinou qual vai ser o objeto mesmo. E garante também que esse é um objeto fresco do P. Faz sentido essa briguinha? Ok. Sim. Explicar de novo essa ideia. O desenho?
Tu entende o que significa essa bagunça aqui ou não? Ok. Tu entende mesmo? Acredito. Ok, aqui a ideia é que isso é um raster, certo? Não vai ser tão bagunçado, mas tem certas coisas aqui, certo? Não sei como ele parece, é um desenho. Ok, esse é o pé. E para desenhar o pé botomado, ou liftado, sei lá, vai ter ao mesmo, se olhar o desenho dele, vai ser quase igual a esse. Vai ser tudo isso, só que aqui vou adicionar um cara, vou pegar praticamente todos os minimais que tem aqui, eu vou pegar, ok, todos esses caras, vou botar um bottom abaixo deles. Efetivamente, o bottom acaba sendo menor ou igual a qualquer coisa aqui, da transitividade. E ele é só comparável, ele é comparável com todos eles, menor de todos isso. E se eu perguntar, ok, mas como esse cara compara com esse no novo mundo aqui? Se os dois estão dentro do pé, eles comparam do jeito que eles estavam comparando antes. Faz sentido? Outra dúvida? Nenhuma. Ok. Ideias de como poderia definir união entre dois posets, como poderia definir como poderia virar o produto cartesiano para um poset, como poderia definir, virar o espaço de funções para um poset e tudo mais. Estamos entendendo o desafio? Esses já são conjuntos que eu conheço, certo? Inclusive aqui eu não gostaria de pegar união, eu gostaria de pegar união disjunta. E agora o desafio eu quero definir posets a partir dessas operações de conjuntos, quero levar elas para operar em posets. Não vamos ver a resposta aqui por causa de tempo, mas é um homework obrigatório para pensar como posso virar cada um deles em poset. E, para uns deles, pelo menos, vocês vão perceber que tem mais que uma relação que faz sentido definir neles. Qual seria legal pensar qual será um critério para falar qual vai ser oficial, para ser, e as outras vão precisar ganhar um novo nomezinho, uma nova anotação, para deixar a anotação padrão ser ocupada pela definição que merece realmente ser a certa. Temos um critério para decidir certas definições, corretude de definição, e a ideia é vocês pensarem nisso. Umas dúvidas para encerrar? Sim. Da flat eu não entendi como que a gente conseguiria... Não, o flat não falei qual seria o... Eu falei o que significa ser flat, não uma construção. Flat é qualquer coisa que tem... é uma coisa discreta, liftada. Faz sentido? Esse é um flat. Então você pode pensar nisso uma construção, me dê um número, sei lá, o 5, e eu posso pegar o flat de 5. Seria como? Pega o 5 discreto e lifta esse cara. Esse seria um flat de 5. Vai ter tecnicamente 6 membros. Os 5 originais e o botomado. Sim, tá bem? Mas um pouquinho específico, a gente tem um nome para o flat, porque isso... Muito bem. Tua suspeita é justificada, a gente vai conversar sobre para que dar um nome para isso. Acaba sendo bastante úteis. Outra dúvida, a gente vai ver isso na próxima aula. Não? Tá. Então encerramos aqui mesmo. Clicker. Sim. Não, spoiler não, é proibido. Library. Eu vou comer às 11 da manhã e depois ele vai vomitar. É só chutar. Pois é, foi mal. É só chutar mesmo. Vamos chutar. Foi mal, Caio, Maria. Ian, Gustavo, Danilo, Isaac, Pedro, Mateus, Carlos, Davi, acertou na última hora. Ok. Você. Ok. Até segunda-feira.